Revista Espírita. Jornal de Estudos Psicológicos. Publicada sob a direção de Allan Kardec. 1858, primeiro ano. Janeiro. Introdução. A rapidez com que se propagaram, em todas as partes do mundo, os estranhos fenômenos das manifestações espíritas, é uma prova evidente do interesse que despertam. A princípio simples objeto de curiosidade, não tardaram a chamar a atenção de homens sérios que neles vislumbraram, desde o início, a influência inevitável que viriam a ter sobre o estado moral da sociedade. As novas ideias que surgem desses fenômenos, popularizam-se cada dia mais, e nada lhes pode deter o progresso, pela simples razão de que estão ao alcance de todos, ou de quase todos, e nenhum poder humano lhes impedirá que se manifestem. Se os abafam aqui, reaparecem em 100 outros pontos. Aqueles, pois, que neles vissem um inconveniente qualquer, seriam constrangidos, pela própria força dos fatos, a sofrer-lhes as consequências, como só ia acontecer às indústrias novas que, em sua origem, ferem interesses particulares, logo absorvidos, pois não poderia ser de outro modo. O que já não se fez e disse contra o magnetismo. Entretanto, todos os raios lançados contra ele, todas as armas com que foi ferido, mesmo ridículo, esboroaram-se ante a realidade e apenas serviram para colocá-lo ainda mais em evidência. É que o magnetismo é uma força natural, e, perante as forças da natureza, o homem é um pigmeu, semelhante a cachorrinhos que ladram inutilmente contra tudo que os possa amedrontar. Dá-se com as manifestações espíritas, a mesma coisa que se dá com o sonambulismo. Se não se produzirem à luz do dia, e publicamente, ninguém impedirá que ocorram na intimidade, pois cada família pode descobrir um médium entre seus membros, das crianças aos velhos, assim como pode encontrar um sonâmbulo. Quem, pois, poderá impedir que a primeira pessoa que encontremos, seja médium e sonâmbula? Sem dúvida, os que o combatem não refletiram nisto. Insistimos. Quando uma força está na natureza, pode-se detê-la por um instante, porém, jamais aniquilá-la. Seu curso apenas poderá ser desviado. Ora, a força que se revela no fenômeno das manifestações, seja qual for a sua causa, está na natureza, da mesma forma que o magnetismo, e não poderá ser exterminada, como a força elétrica também não o será. O que importa é que seja observada e estudada em todas as suas fases, a fim de se deduzirem as leis que a regem. Se for um erro, uma ilusão, o tempo fará justiça. Se, porém, for verdadeira, a verdade é como vapor. Quanto mais o comprime, tanto maior será sua força de expansão. Causa justa admiração que, enquanto na América, somente os Estados Unidos possuem 17 jornais consagrados a esse assunto, sem contar um sem número de escritos não periódicos, a França, o país da Europa, onde tais ideias mais rapidamente se aclimataram, não possui nenhum. Não se pode contestar a utilidade de um órgão especial, que põe ao público, a par do progresso desta nova ciência, e o previna contra os excessos da credulidade, bem como do ceticismo. É essa lacuna que nos propomos preencher com a publicação desta revista, visando a oferecer um meio de comunicação a todos quantos se interessam por estas questões, ligando, através de um laço comum, os que compreendem a doutrina espírita sob o seu verdadeiro ponto de vista moral, a prática do bem e a caridade evangélica para com todos. Se não se tratasse senão de uma coleta de fatos, a tarefa seria fácil. Eles se multiplicam em toda parte com tal rapidez que não faltaria matéria, mas os fatos, por si mesmos, tornam-se monótonos pela repetição e, sobretudo, pela similitude. O que é necessário ao homem racional, é algo que lhe fale a inteligência. Poucos anos se passaram desde o surgimento dos primeiros fenômenos, e já estamos longe da época das mesas girantes e falantes, que foram suas manifestações iniciais. Hoje, é uma ciência que revela todo um mundo de mistérios, tornando patentes as verdades eternas, que apenas pelo nosso espírito eram pressentidas. É uma doutrina sublime, que mostra ao homem o caminho do dever, abrindo mais vasto campo até então jamais apresentado à observação filosófica.
Nossa obra seria, pois, incompleta e estéril se nos mantivéssemos nos estreitos limites de uma revista anedótica, cujo interesse rapidamente se esgotasse. Talvez nos contestem a qualificação de ciência que damos ao Espiritismo. Certamente não teria ele, em nenhum caso, as características de uma ciência exata, e é precisamente aí que reside o erro dos que o pretendem julgar e experimentar como uma análise química ou um problema matemático. Já é bastante que seja uma ciência filosófica. Toda ciência deve basear-se em fatos, mas os fatos, por si só, não constituem a ciência. Ela nasce da coordenação e da dedução lógica dos fatos. É o conjunto de leis que os regem. Chegou o Espiritismo ao estado de ciência? Se por isto se entende uma ciência acabada, seria sem dúvida prematuro responder afirmativamente. Entretanto, as observações já são hoje bastante numerosas para nos permitirem deduzir, pelo menos, os princípios gerais, onde começa a ciência. O exame raciocinado dos fatos, e das consequências que deles decorrem, é, pois, um complemento sem o qual, nossa publicação seria de medíocre utilidade, não oferecendo senão um interesse muito secundário, para quem quer que reflita, e queira inteirar-se daquilo que vê. Todavia, como nosso fim é chegar à verdade, acolheremos todas as observações que nos forem dirigidas, e tentaremos, tanto quanto nulo permita o estado dos conhecimentos adquiridos, dirimir as dúvidas, e esclarecer os pontos ainda obscuros. Nossa revista será, assim, uma tribuna livre, em que a discussão jamais se afastará das normas da mais estrita conveniência. Numa palavra, discutiremos, mas não disputaremos. As inconveniências de linguagem nunca foram boas razões aos olhos de pessoas sensatas, é a arma dos que não possuem algo melhor, voltando-se contra aqueles que dela se servem. Embora os fenômenos de que nos ocupamos se tenham produzido, nos últimos tempos, de maneira mais geral, tudo prova que tem ocorrido desde as eras mais recuadas. Não há fenômenos naturais nas invenções, que acompanham o progresso do espírito humano. Desde que estejam na ordem das coisas, sua causa é tão velha quanto o mundo, e os seus efeitos devem ter se produzido em todas as épocas. O que testemunhamos hoje, portanto, não é uma descoberta moderna. É o despertar da antiguidade, desembaraçada do envoltório místico que engendrou as superstições, da antiguidade esclarecida pela civilização e pelo progresso nas coisas positivas. A consequência capital que ressalta desses fenômenos é a comunicação que os homens podem estabelecer com os seres do mundo incorpóreo e, dentro de certos limites, o conhecimento que podem adquirir sobre o seu estado futuro. O fato das comunicações com o mundo invisível encontra-se, em termos inequívocos, nos livros bíblicos, mas, de um lado, para certos céticos, a Bíblia não tem autoridade suficiente. Por outro lado, para os crentes, são fatos sobrenaturais, suscitados por um favor especial da divindade. Não haveria aí, para todo o mundo, uma prova da generalidade dessas manifestações, se não as encontrássemos em milhares de outras fontes diferentes. A existência dos espíritos, e sua intervenção no mundo corpóreo, está atestada e demonstrada não mais como um fato excepcional, mas como um princípio geral, em Santo Agostinho, São Jerônimo, São João Crisóstomo, São Gregório Nazianzeno e tantos outros pais da Igreja. Essa crença forma, além disso, a base de todos os sistemas religiosos. Admitiram-na os mais sábios filósofos da antiguidade. Platão, Zoroastro, Confúcio, Apuleio, Pitágoras, Apolônio de Tiana e tantos outros. Nós a encontramos nos mistérios e nos oráculos, entre os gregos, os egípcios, os hindus, os caldeus, os romanos, os persas, os chineses. Vemo-la sobreviver a todas as vicissitudes dos povos, a todas as perseguições, e desafiar todas as revoluções físicas e morais da humanidade. Mais tarde a encontramos entre os adivinhos e feiticeiros da Idade Média, nos Wilis e nas Valquírias dos escandinavos, nos elfos dos teutões, nos lexios e nos domeshnios dolgi dos eslavos, nos ourisques e nos brownies da Escócia, nos poupicans e nos tensarpolictes dos bretões, nos semis dos caraíbas, numa palavra, em toda a falange de ninfas, de gênios bons e maus, nos silfos, gnomos, fadas e duendes, com os quais todas as nações povoaram o espaço.
encontramos a prática das evocações entre os povos da Sibéria, no Kamchatka, na Islândia, entre os indígenas da América do Norte e os aborígenes do México e do Peru, na Polinésia e até entre os estúpidos selvagens da Nova Holanda. Sejam quais forem os absurdos que cercam essa crença, e a desfiguram segundo os tempos e os lugares, não se pode discordar de que ela parte de um mesmo princípio, mais ou menos deturpado. Ora, uma doutrina não se torna universal, não sobrevive a milhares de gerações, não se implanta de um polo a outro, entre os povos mais diversificados, pertencentes a todos os graus da escala social, se não estiver fundada em algo de positivo. O que será esse algo? É o que nos demonstram as recentes manifestações. Procurar as relações que possam existir entre tais manifestações e todas essas crenças, é buscar a verdade. A história da doutrina espírita, de certo modo, é a história do espírito humano. Teremos que estudá-la em todas as fontes, que nos fornecerão uma mina inesgotável de observações tão instrutivas quão interessantes, sobre fatos geralmente pouco conhecidos. Essa parte nos dará a oportunidade de explicar a origem de uma porção de lendas e de crenças populares, delas destacando o que toca a verdade, a alegoria e a superstição. No que concerne às manifestações atuais, daremos explicação de todos os fenômenos patentes que testemunharmos, ou que chegarem ao nosso conhecimento, quando nos parecerem merecer a atenção de nossos leitores. De igual modo, o faremos em relação aos efeitos espontâneos, que por vezes se produzem entre pessoas alheias às práticas espíritas, e que revelam, seja a ação de um poder oculto, seja a emancipação da alma. Tais são as visões, as aparições, a dupla vista, os pressentimentos, os avisos íntimos, as vozes secretas, etc. À narração dos fatos acrescentaremos a explicação, tal como ressalta do conjunto dos princípios. A respeito faremos notar que esses princípios decorrem do próprio ensinamento dado pelos espíritos, fazendo sempre abstração de nossas próprias ideias. Não será, pois, uma teoria pessoal que exporemos, mas a que nos tiver sido comunicada, e da qual não seremos senão meros intérpretes. Um grande espaço será igualmente reservado às comunicações escritas ou verbais dos espíritos, sempre que tiverem um fim útil, assim como às evocações de personagens antigas ou modernas, conhecidas ou obscuras, sem negligenciar as evocações íntimas que, muitas vezes, não são menos instrutivas. Numa palavra, abarcaremos todas as fases das manifestações materiais e inteligentes do mundo incorpóreo. A doutrina espírita nos oferece, enfim, a única solução possível e racional de uma multidão de fenômenos morais e antropológicos, dos quais somos testemunhas diariamente, e para os quais se procuraria, inutilmente, a explicação em todas as doutrinas conhecidas. Nesta categoria classificaremos, por exemplo, a simultaneidade de pensamentos, a anomalia de certos caracteres, as simpatias e antipatias, os conhecimentos intuitivos, as aptidões, as propensões, os destinos que parecem marcados pela fatalidade e, num quadro mais geral, o caráter distintivo dos povos, seu progresso ou sua degenerescência, etc. À citação dos fatos, acrescentaremos a pesquisa das causas, que os poderiam ter produzido. Da apreciação desses fatos ressaltarão, naturalmente, ensinamentos úteis quanto à linha de conduta mais conforme a sã moral. Em suas instruções, os espíritos superiores têm sempre por objetivo despertar nos homens o amor do bem, através dos preceitos evangélicos. Por isso mesmo eles nos traçam o pensamento que deve presidir a redação dessa coletânea. Nosso quadro, como se vê, compreende tudo quanto se liga ao conhecimento da parte metafísica do homem. Estudá-la-emos em seu estado presente e no futuro, porquanto estudar a natureza dos espíritos é estudar o homem, tendo em vista que ele deverá fazer parte, um dia, do mundo dos espíritos. Eis porque acrescentamos, ao nosso título principal, o de Jornal de Estudos Psicológicos, a fim de fazer compreender toda a sua importância. Nota: por mais abundantes sejam nossas observações pessoais, e as fontes onde as recolhemos, não dissimulamos as dificuldades da tarefa, nem a nossa insuficiência.
Para suplementá-la, contamos com o concurso benevolente de todos quantos se interessam por essas questões. Seremos, pois, bastante reconhecidos pelas comunicações que houverem por bem transmitir-nos acerca dos diversos assuntos de nossos estudos. A esse respeito, chamamos a atenção para os seguintes pontos, sobre os quais poderão fornecer documentos. 1. Manifestações materiais ou inteligentes obtidas nas reuniões às quais assistirem. 2. Fatos de lucidez sonambúlica e de êxtase. 3. Fatos de segunda vista, previsões, pressentimentos, etc. 4. Fatos relativos ao poder oculto, atribuídos com ou sem razão a certos indivíduos. 5. Lendas e crenças populares. 6. Fatos de visões e aparições. 7. Fenômenos psicológicos particulares, que por vezes ocorrem no instante da morte. 8. Problemas morais e psicológicos a resolver. 9. Fatos morais, atos notáveis de devotamento e abnegação, dos quais possa ser útil propagar o exemplo. 10. Indicação de obras antigas ou modernas, francesas ou estrangeiras, onde se encontrem fatos relativos à manifestação de inteligências ocultas, com a designação e, se possível, a citação das passagens. Do mesmo modo, no que diz respeito à opinião emitida sobre a existência dos espíritos, e suas relações com os homens, por autores antigos ou modernos, cujo nome e saber possam lhes dar autoridade. Não daremos a conhecer o nome das pessoas que nos enviarem as comunicações, a não ser que, para isto, sejamos formalmente autorizados. Diferentes naturezas de manifestações. Os espíritos atestam sua presença de diversas maneiras, conforme sua aptidão, vontade e maior ou menor grau de elevação. Todos os fenômenos, dos quais teremos ocasião de nos ocupar, ligam-se, naturalmente, a um ou outro desses modos de comunicação. Para facilitar a compreensão dos fatos, acreditamos, pois, dever abrir a série de nossos artigos pelo quadro das formas de manifestações. Pode-se resumi-las assim. 1. Ação oculta, quando nada tem de ostensivo. Tais, por exemplo, as inspirações ou sugestões de pensamentos, os avisos íntimos, a influência sobre os acontecimentos, etc. 2. Ação patente ou manifestação, quando é apreciável de uma maneira qualquer. 3. Manifestações físicas ou materiais. São as que se traduzem por fenômenos sensíveis, tais como ruídos, movimento e deslocamento de objetos. Essas manifestações frequentemente não trazem nenhum sentido direto, têm por fim somente chamar a atenção para qualquer coisa, e de convencer-nos da presença de um poder extra-humano. 4. Manifestações visuais ou aparições, quando o espírito se mostra sob uma forma qualquer, sem nada possuir das propriedades conhecidas da matéria. 5. Manifestações inteligentes, quando revelam um pensamento. Toda manifestação que comporta um sentido, mesmo quando não passa de simples movimento ou ruído, que acusa certa liberdade de ação, que responde a um pensamento ou obedece a uma vontade, é uma manifestação inteligente. Existem em todos os graus. 6. As comunicações são manifestações inteligentes, que têm por objetivo a troca de ideias entre o homem e os espíritos. A natureza das comunicações varia conforme o grau de elevação, ou de inferioridade, de saber ou de ignorância do espírito que se manifesta, e segundo a natureza do assunto de que se trata. Podem ser frívolas, grosseiras, sérias ou instrutivas. As comunicações frívolas emanam de espíritos levianos, zombeteiros e travessos, mais maliciosos que maus, e que não ligam nenhuma importância ao que dizem. As comunicações grosseiras traduzem-se por expressões que chocam o decoro. Procedem somente de espíritos inferiores, ou que se não despojaram ainda de todas as impurezas da matéria. As comunicações sérias são graves quanto ao assunto, e à maneira por que são feitas. A linguagem dos espíritos superiores é sempre digna e isenta de qualquer trivialidade. Toda comunicação que exclui a frivolidade e a grosseria, e que tenha um fim útil, mesmo de interesse particular, é, por isso mesmo, séria. As comunicações instrutivas são as comunicações sérias, que têm por objetivo principal um ensinamento qualquer,
dado pelos espíritos sobre as ciências, a moral, a filosofia, etc. São mais ou menos profundas e mais ou menos verdadeiras, conforme o grau de elevação e de desmaterialização do espírito. Para extrair dessas comunicações um proveito real, é preciso sejam elas regulares e seguidas com perseverança. Os espíritos sérios ligam-se àqueles que querem instruir-se e os secundam, ao passo que deixam aos espíritos levianos, com suas facécias, a tarefa de divertir os que não veem nessas manifestações senão uma distração passageira. Somente pela regularidade e frequência das comunicações é que se pode apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos com os quais nos entretemos, assim como o grau de confiança que merecem. Se é preciso ter experiência para julgar os homens, mais ainda será necessário para julgar os espíritos. Diferentes modos de comunicação. As comunicações inteligentes entre os espíritos e os homens podem ocorrer por meio de sinais, pela escrita e pela palavra. Os sinais consistem no movimento significativo de certos objetos e, mais frequentemente, nos ruídos ou golpes desferidos. Quando os fenômenos comportam um sentido, não deixam dúvida quanto à intervenção de uma inteligência oculta, porquanto, se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Sob a influência de certas pessoas, designadas pelo nome de médiums, e algumas vezes espontaneamente, um objeto qualquer pode executar movimentos convencionados, bater um número determinado de golpes, e transmitir, assim, respostas pelo sim e pelo não, ou pela designação das letras do alfabeto. Os golpes também podem ser ouvidos sem nenhum movimento aparente e sem causa ostensiva, quer na superfície, quer nos próprios tecidos dos corpos inertes, em uma parede, numa pedra, em um móvel, ou em outro objeto qualquer. De todos esses objetos, por serem os mais cômodos, pela mobilidade e facilidade com que nos colocamos à sua volta, as mesas são os mais frequentemente utilizados. Daí a designação do fenômeno em geral pelas expressões bastante triviais de mesas falantes, e de dança das mesas, expressões que convém banir, primeiro porque se prestam ao ridículo, depois porque podem induzir em erro, fazendo crer, neste particular, que elas tenham uma influência especial. A este modo de comunicação, daremos o nome de sematologia espírita, expressão que dá uma perfeita ideia e compreende todas as variedades de comunicações por meio de sinais, movimentos dos corpos ou pancadas. Um de nossos correspondentes chegou mesmo a propor-nos que se designasse especialmente este último meio, o das pancadas, pela palavra tipitologia. O segundo modo de comunicação é a escrita. Designá-lo-emos sob o nome de psicografia, igualmente empregado por um correspondente. Para se comunicarem pela escrita, os espíritos empregam, como intermediários, certas pessoas, dotadas da faculdade de escrever sob a influência da força oculta, que as dirige e, que obedecem a um poder evidentemente fora de seu controle, já que não podem parar, nem prosseguir à vontade, e, no mais das vezes, não têm consciência do que escrevem. Sua mão é agitada por um movimento involuntário, quase febril. Tomam o lápis, malgrado seu, e o deixam do mesmo modo, nem a vontade, nem o desejo podem fazê-la prosseguir, caso não o deva fazer. É a psicografia direta. A escrita é obtida também pela só imposição das mãos sobre um objeto disposto de modo conveniente e munido de um lápis, ou qualquer outro instrumento apropriado a escrever. Geralmente, os objetos mais empregados são as pranchetas ou as cestas, dispostas convenientemente para esse efeito. A força oculta que age sobre a pessoa transmite-se ao objeto, que se torna, assim, um apêndice da mão, imprimindo-lhe o movimento necessário para traçar os caracteres. É a psicografia indireta. As comunicações transmitidas pela psicografia são mais ou menos extensas, conforme o grau da faculdade mediadora. Alguns não obtêm senão palavras, em outros, a faculdade se desenvolve pelo exercício, escrevem frases completas e, frequentemente, dissertações desenvolvidas sobre assuntos propostos ou tratados espontaneamente pelos espíritos, sem que se lhes tenha feito qualquer pergunta. Às vezes, a escrita é clara e legível. Em outras, só é decifrável por quem a escreveu, e que a lê por uma espécie de intuição ou dupla vista.
Sob a mão da mesma pessoa, a escrita muda, em geral, de maneira completa, com a inteligência oculta que se manifesta, e o mesmo tipo de letra se reproduz cada vez que a mesma inteligência se manifesta. Esse fato, entretanto, nada tem de absoluto. Os espíritos transmitem, por vezes, certas comunicações escritas sem intermediário direto. Os caracteres, neste caso, são traçados espontaneamente por um poder extra-humano, visível ou invisível. Como é útil que cada coisa tenha um nome, a fim de nos podermos entender, daremos a esse modo de comunicação escrita ou de espiritografia, para distingui-la de psicografia, ou escrita obtida por um médium. A diferença entre esses dois vocábulos é fácil de apreender. Na psicografia, a alma do médium desempenha, necessariamente, um certo papel, pelo menos como intermediário, ao passo que na espiritografia é o espírito que age diretamente, por si mesmo. O terceiro modo de comunicação é a palavra. Certas pessoas sofrem nos órgãos vocais a influência de um poder oculto, que se faz sentir na mão daqueles que escrevem. Transmitem, pela palavra, o que outras transmitem pela escrita. As comunicações verbais, como as escritas, ocorrem algumas vezes sem intermediário corpóreo. Palavras e frases podem ressoar aos nossos ouvidos, ou em nosso cérebro, sem causa física aparente. Os espíritos podem, igualmente, aparecer-nos em sonho, ou em estado de vigília, e dirigir-nos a palavra para nos dar avisos ou instruções. Para seguir o mesmo sistema de nomenclatura que adotamos para as comunicações escritas, deveríamos chamar a palavra transmitida pelo médium de psicologia e a originada diretamente do espírito de espiritologia. Porém, a palavra psicologia já tem uma acepção conhecida e não a podemos distorcer. Designaremos, pois, todas as comunicações verbais sob o nome de espiritologia. As primeiras pelas palavras espiritologia mediata, e as segundas pelas de espiritologia direta. Dos diferentes modos de comunicação, a sematologia é o mais incompleto, é muito lento e não se presta senão com dificuldade a desenvolvimentos de uma certa extensão. Os espíritos superiores dela não se servem voluntariamente, seja por causa da lentidão, seja porque as respostas, por sim e por não, são incompletas e sujeitas a erro. Para o ensino, preferem os meios mais rápidos: a escrita e a palavra. Com efeito, a escrita e a palavra são os meios mais completos para a transmissão do pensamento dos espíritos, quer pela precisão das respostas, quer pela extensão dos desenvolvimentos que comportam. A escrita tem a vantagem de deixar traços materiais, e de ser um dos meios mais adequados para combater a dúvida. De resto, não se é livre para escolher, os espíritos comunicam-se pelos meios que julgam apropriados. Isso depende das aptidões.